Olá, turma, sejam bem-vindos. Hoje, dia 19 de outubro, estamos começando o novo volume do nosso livro Aprende Brasil, o volume 3, onde vamos estudar a partir de hoje, 19 de outubro, até o dia 18 de novembro. Então, vamos ficar atento para todo mundo fazer as atividades no tempo certo, ninguém ficar atrasado, acompanhar o cronograma, ajudar o responsável, a mãe, para não ficar atrasado. Aproveitem os vídeos para assistir, tirar dúvidas e necessitando, lembre-se todos que eu estou à disposição para vocês estarem me procurando no grupo do WhatsApp ou no meu privado, certo? Lembrando que é importante vocês estarem fotografando a atividade pronta para mim estar corrigindo e, além do mais, registrando a presença e a participação de vocês na aula, tudo bem? A primeira aula hoje, como estou mostrando aí na imagem, é língua portuguesa. E o capítulo 7 destaca o quê? Crianças na cozinha. E já que estamos num período de pandemia, em que não está tendo a aula normal, e que muito estamos ficando em casa, acompanhando as atividades do responsável, do adulto que está em casa, e que tal aprender uma receita nova, né? Antigamente as pessoas elas utilizavam livros de receitas, caderno de receitas, e era uma coisa muito legal, né? Queria fazer alguma coisa diferente, corria lá no caderno, no livro de receitas. Hoje nós temos aí a facilidade da internet, pelo YouTube, né? E outros meios de comunicação para estarmos fazendo alguma receita nova. Vamos lá, vocês estarão começando na página 6 com as leituras dos poemas. Olha, a leitura entrou na roda. Então tem 3 tipos de textos para vocês estarem lendo em voz baixa, depois lendo para alguém ouvir vocês, para depois responder as questões. O texto 1 ensina a fazer um bolo de fubá cremoso. O texto 2, o menino maluquinho. Tá aí, né? A história em quadrinho falando o quê? Aprenda a fazer o pão de queijo do menino maluquinho. Digo, né? Mineirinho. Eu digo, maluquinho. Vamos lá. 3, a cesta de doces. Então, são aí 3 receitas para vocês estarem lendo e respondendo as questões na página seguinte. Ó, letra A. Observando o formato dos textos, é possível identificar a que gênero eles pertencem, ou seja, a que tipo de texto ele pertence, se é jornalístico, se é um texto culinário, uma receita, se é uma poesia, um poema, que tipo de texto é esse? Letra B. Os textos pertencem a gêneros iguais ou diferentes na opinião de vocês? 2. Leia e copie o título dos textos ao lado e escreva que gênero cada um pertence. Então, o texto 1, vocês vão copiar o título, o texto 2, o texto 3. E depois vão escrever aqui ao lado, né, que gênero pertence. Então, vamos ver aqui rapidinho, ó. Nós temos bolo de fubá cremoso. Isso aqui é o quê? Uma receita, né? Depois nós temos aqui, ó, uma história em quadrinhos, né? Também falando de receita, mas uma história em quadrinhos. Nós temos aqui, ó, um poema, ó, a cesta de doces, chapeuzinho vermelho, corre pela floresta, nuvens correm pelo céu. Então, olha só. Então, nós temos aí texto, né, com gêneros diferentes. Continuando. A. Analisando os títulos, é possível saber o assunto tratado nos textos? Sim ou não? Lendo o título, vocês sabem o que dizer? Letra B. Esses textos tratam de que assunto? Animais, plantas ou alimentos? C. É possível saber qual é o suporte de cada um deles, ou seja, o local onde podem ser lidos, podem ser encontrados, né? Será que pode ser encontrado num livro, numa revista? Em que local?
D. De acordo com os textos apresentados, ligue os gêneros aos suportes em que forem apresentados. Olha, história em quadrinhos. A gente encontra o quê? No livro ou na revista? A receita, no livro ou na revista? O poema, no livro ou na revista? Então, vocês vão ligar, tá? E depois temos histórias em quadrinhos, número 3. Leia silenciosamente essa história em quadrinhos, depois leia em voz alta com os colegas. Professora, eu não estou na sala de aula, então convido um adulto que está em casa acompanhando vocês para vocês lerem o texto, mas antes vocês vão ler em voz baixa, né, para vocês mesmos, para responder as questões da página seguinte. 4. Sobre a história lida, responda as questões. A. Quem é o personagem principal? Quem é que mais participa nessa história? B. O que ele está fazendo? C. A quem ele está ensinando a fazer pão de queijo? Letra D. Para ele está fazendo pão... Para que ele está fazendo pão de queijo? É a pergunta. 5. Releia este trecho e faça as atividades. Então, nós temos um trecho aqui, ó, da história em quadrinhos. E vocês vão primeiro, na letra A, circule as palavras conforme a legenda. De vermelho, o nome do personagem principal. De azul, o título da história, tá? Então, vamos lá. B. Sublinhe neste texto a palavra que aparece entre vírgulas. Olha aqui, ó, a palavra que está entre vírgulas. Ó, a vírgula aqui, outra vírgula aqui. Entre, no meio. C. Você já usou essa palavra? Com que intenção? A palavra digo. Você já usou essa palavra? Qual foi a intenção de você usar ela? D. A palavra digo, nesse contexto, foi usada de propósito ou o autor errou o nome do personagem. Foi o que aconteceu comigo, ó. Aprenda a fazer o pão de queijo do menino mineirinho. Digo, maluquinho. Na verdade, né, ele errou o nome do personagem e digo, corrigiu. E. De que estado brasileiro o pão de queijo é um alimento típico? Olha a dica que está no título, hein? F. Por que o autor utilizou a palavra mineirinho no lugar de maluquinho? Ele fez o quê? Uma referência ao estado onde o pão de queijo é um alimento, né, comum. Como o nosso pão aqui, né? O pão inglês, né, francês, né? Então é uma coisa, a polenta, então são coisas características do nosso lugar. Então eu acho que vocês podem fazer essa atividade que está muito fácil e a gente se vê na atividade matemática logo logo. Um beijo, um abraço para todo mundo, tá? Tendo dificuldades, estou aqui, fotografem a atividade pronta. Fico aguardando.